Deixa eu fazer uma breve apresentação a vocês. Eu nasci no dia 30 de março de 1950. Portanto, dentro de 2 dias, eu completo o meu 73º ciclo na passagem da vida. Aos 14 anos, eu, morando em Adamantina, uma cidade no interior do estado de São Paulo, tinha um amigo, Ernesto Ando, que me dizia que, olha, Braz, encontrei um passatempo fantástico, filatelia. E naquele dia, 20 de julho de 64, por que esse registro? Eu tinha mania de anotar a cada dia aquilo que o dia eu tinha de registrar sobre algum acontecimento que eu considerava interessante para registrar. E ali eu registrei, opa, hoje eu estou começando a colecionar selos. Estou gostando. E foi muito interessante que eu comecei a colecionar selos exatamente quando saiu o selo do Papa, em 1964. E o selo tinha um erro de montagem, porque o boneco que o Papa carregava na cabeça, que não é boneco, me ajudem aí, qual o nome que se dá? O judeu chama de solideu, enfim. Solideu. Não. É de bispo, né? É do Papa, enfim. Era de cardeal. De cardeal. E os Correios se deram por conta, cardeal, o bispo, achei cardeal. Os Correios se deram por conta do erro e recolheram o selo. Só que eu tinha comprado 10 exemplares. Eu achei que eu tinha ficado rico, porque houve uma grande especulação. Não é? Mas, uns dias depois, esse meu sentimento de riqueza se desfez. Mas foi bom, porque eu voltei para aquilo que a filatelia mais atraía, que era realmente o colecionismo de selos. Mas assim foi o meu começo. E o que é muito interessante é que, quando eu comecei a colecionar selos, o meu primeiro correspondente fora do país era em Portugal, quando foi emitido, isso em 66, quando foi emitido aquele selo da Ponte Salazar, e que depois mudou para o dia da Revolução dos Cravos, quando o Salazar deixou o poder, e Portugal, então, voltou para aquilo que há muitos anos não vivia, que era um regime de democracia, com uma certa instabilidade no começo. E os selos me faziam viajar no meu imaginário. E quando eu recebi a primeira correspondência de Portugal, veio exatamente uma série da coleção, estampada no envelope, da coleção da Ponte Salazar. E aquilo me marcou muito. Em 1980, quando eu pisei pela primeira vez na Europa, eu entrei via Lisboa. E, chegando ao aeroporto, eu dizia ao motorista de táxi que eu queria ir para o hotel, mas via ponte 21 de abril, né? Dia dos Cravos. Né? 25 de abril. 25 de abril. O motorista olhou para mim e falou assim, mas não entendo, nós vamos fazer uma viagem enorme, 4 vezes mais o espaço necessário para chegar no hotel. O hotel fica aqui, a 5 quilômetros do aeroporto. A ponte são aproximadamente 15 quilômetros, ida e volta, enfim. Eu falei, não, meu cara, eu não vou te explicar o porquê eu quero, mas eu sei que eu estou fazendo um caminho mais longo. E aquilo foi o momento mágico na hora que eu atravessei a ponte, que é viver na realidade aquilo que antes era um sonho. Isso só para dizer a vocês como é que a filatelia me marcou durante esses 59 anos de existência, e sempre sonhando um momento maior na filatelia. E eu comecei a visitar exposições de selos a partir de 1979, né? E foi no Rio de Janeiro. Só um momentinho, viu? Que vai ser o primeiro painel que nós vamos mostrar. Mas o que eu quero dizer é que isso que eu estou apresentando a vocês hoje não tem nada a ver com a magia do colecionismo. A magia não, a técnica de colecionismo.
Tem tudo a ver com a magia do colecionismo de selos. Nada a ver com a técnica. Isso que eu estou apresentando para vocês é simplesmente um registro dos momentos de mais de 30 exposições. Eu selecionei 18 para trazer aqui para vocês. E, inclusive, um dos painéis que eu vier a passar, eu quero mostrar aquilo que não diria nunca uma coleção de selos, mas diz sim a um momento muito agradável que eu vivi nas minhas inúmeras viagens visitando exposições filatélicas. E é como eu digo aí no final, né? Que a cada nova exposição visitada colho uma renovada sensação que não estou mais sonhando. Nesse pequeno conjunto de peças filatélicas, sem qualquer pretensão de uma coleção, sintetizo o turismo que a filateria me proporcionou, com o sentimento de que o sonhar é o caminho da realidade a ser alcançada. No propósito de conhecer o mundo, tive nos selos o grande estímulo dos meus sonhos. Igor, por favor. Opa, não está na ordem, Igor. Eu quero ir para 79. Ah, perfeito. Em 1979, no Hotel Nacional, eu fui ver essa exposição mundial de filatelia. Logo em seguida, em 83, teve outra, né? E aí várias em seguida. Mas essa me marcou muito, porque por tudo aquilo que a memória me registrou, e é inapagável essa memória, eu me deparei com um ambiente colossal. Tinha mais de 100 estandes de comerciantes, dos quais 80% era fora do Brasil, né? As coleções eu não me detive sobre elas como devia me deter, porque eu ainda não tinha uma crítica para o que colecionar, como colecionar, mas foram duas peças que eu separei. Ambas são filatélicas, né? Nós temos aí um inteiro, né? É circulada mesmo, não é que eu colhi o carimbo lá e trouxe na bagagem, não. Ela foi colocada no correio e recebi no endereço em que eu estava aqui em São Paulo, que é Rua Gandavo. E esse bloco, um bloco bastante comum, né? Mas, enfim, foi o registro que eu fiz daquele momento. Igor? Em 1984, foi realmente a minha primeira grande saída, em que eu fui visitar a Exposição Mundial de Filatelia em Madrid, né? Nunca cometam o pecado de, numa coleção, expor o ingresso da exposição. Isso não tem absolutamente nada de filatélico, é apenas um registro do meu momento que estava lá e do ingresso que eu adquiri, 110 pesetas, para ver a exposição. Esse bloco que vocês veem aí, no catálogo da exposição, vem uma prova dele, né? É muito interessante, mas que certamente também não, seja o bloco, seja a prova, não reúne nenhum valor excepcional, mesmo porque, se eu não me engano, o catálogo da exposição eram 50.000 exemplares, e cada um dos catálogos, cada unidade vinha uma prova desse bloco. É muito interessante que ali, sim, eu já me detive a andar pelo ambiente da exposição e comecei a prestar atenção como seria uma montagem de uma coleção, que eu vim me dedicar muito mais tarde a iniciar isso, e eu vou dizer o porquê e quando. Igor? Chicago, 1986. Essa foi colossal. A Meripex, a cada 10 anos, nós sabemos, quando se comemora mais uma década da independência dos Estados Unidos, nós temos uma exposição mundial. E aí, mais uma vez, eu ponho aí o ingresso, paguei $2,50, que eles chamam de doação, né? Para entrar no recinto da exposição. E, mais uma vez, um envelope que realmente circulou
esse 42H era me permita a expressão, o imbecil que trabalhava na recepção do meu prédio e que fazia constar o número do apartamento como se não tivesse no envelope. O envelope é uma daquelas coisas produzidas nos Estados Unidos, a paixão dos americanos, esses envelopes de primeiro dia, e que eu chamo a atenção por tudo que eu aprendi, que numa coleção, essa parte esquerda, que é essa ilustração do envelope, não tem nada de filatélico para que se reproduza por inteiro na coleção. Nessas circunstâncias, conforme eu aprendi com os jurados, e aqui eu tenho um deles presente, né, aí se faz uma reprodução com uma janela, desde que a peça filatélica que você quer mostrar na coleção tenha harmonia com o tema ou a especialidade da coleção. Igor? 1990, Londres. Esta realmente foi um momento muito especial. Também um envelope reproduzido na coleção. Eu levava as minhas etiquetas para colocar no envelope e postava para o Brasil. Mais uma vez, por favor, a imbecilidade é quando um filatelista vê se colocar isso no envelope, mas não tinha nada de imbecil. Me lembro muito bem do porteiro, que merecia todo o meu carinho. Colocou mais uma vez o número do apartamento, como se não tivesse determinado aí no envelope. Igor? Granada, na Espanha. Aí eu já não me detinha só a ter uma memória, uma peça filatélica. Comecei também a tirar fotografia. Vocês vão ver que nessa oportunidade eu tinha 42 anos, ou seja, são passados 31 anos depois dessa oportunidade. Cabelos pretos, bonito e com a sacolinha aí da coleção, da exposição, onde a gente ia reunindo as coisas que vinham de graça e dadas lá para todos os colecionadores. Não é? Igor? Aqui foi na Bélgica, em 2001, pela primeira vez fora do Brasil, eu vi o chamado selo... Olá. Igor? Personalizado. Vocês veem que muito interessante a semelhança do Brasil, né? Num estilo um pouco diferente, mas foi o registro que eu fiz e, da mesma forma, sempre mandando via correio. Produzi essa peça, é um inteiro, portanto, o que você tem à esquerda integra a peça filatélica e quer me parecer que, nesse sentido, ela é consentida para fazer integrar uma coleção, desde que, certamente, em harmonia com a razão de ser dela dentro da coleção. Igor? Igor tirou o ouvido e eu fiquei sem o meu monitor. Boa. Holanda, em 2002, Amsterdã, né? Da mesma forma, aí, o ingresso e o bloquinho, sempre registrando que eu lá estive e o comprovante do que paguei para entrar. Nem todas as exposições você paga. Não é? Igor? Bom, aqui eu chamo a atenção dessa peça porque, de fato, de todas as coleções, de todos os selos personalizados que eu vi mundo afora, esse é o que mais me agradou. E a ponto tal de, quando eu mandei para minha mãe, ela recebeu, ela fez um susto, teve um susto e falou: nossa, o meu filho está sendo homenageado pelos Correios desse país, que ela nem sabia designar que país era. E a folha desse selo é muito interessante, a semelhança das folhas de selos personalizados do Brasil, atuais, né? Em que a fotografia fica num grande destaque e cada folha vinha, se eu não me engano, 6 exemplares. Né? E isso aqui, certamente, tira a razão de ser, porque
como peça filatélica, mas, de qualquer maneira, eu entendo que eu valorizo o suficiente essa peça para, na minha vaidade pessoal, tê-la como uma peça muito valiosa para mim, mas nem nenhum valor se eu pretendesse colocá-la numa coleção. Igor? Aqui, Londres, 2010. Esta exposição me chamou a atenção porque eu conheci o Comelli nessa exposição. E ele não me conhecia, ele estava num desses comerciantes, no balcão de um comerciante, e eu me apresentei a ele dizendo que eu era colecionador, né? E ele perguntou o seu nome, eu falei Braz Martins Neto, ele respondeu para mim, nunca ouvi falar do senhor. No que ele estava absolutamente correto, porque, afinal, eu não me projetava, a não ser num ambiente muito fechado de colegas de filatelia. E aqui estou eu, olha, né, na fotografia, ao lado do stand, na entrada da exposição, fazendo mostrando o que é que se passava naquele ambiente. Igor? Esta peça, na verdade, nem ia colocar, apesar de ser uma mundial em 2010, mas ela teve uma coisa marcante para mim. Foi a partir daqui que a filatelia teve para mim um rumo um pouco diferente que até então tinha. Eu conheci uma figura que me deixou muito bem impressionado, que é Reinaldo Macedo, né? Nós sentamos no dia do Palmarés. O Macedo, você estava numa mesa ao lado ou na mesma mesa que eu estava? Da mesa do lado. Naquele tempo não tinha importância para ele para sentar na mesma mesa. Não, eu não consegui lugar na sua mesa, ela já estava cheia e eu fui para outra mesa. Mas eu estava numa mesa de uma figura que hoje, não vou citar o nome para não dar processo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, você já descobriu porque eu não estava na sua mesa. Boa. Eu te preparei uma armadilha para dizer o porquê não estava. Mas, de fato, nós estávamos numa mesa ao lado e eu já percebia que o Reinaldo era uma figura que atraía os colecionadores, enfim, do mundo inteiro para conversar com ele. E foi então que eu imaginei que eu tinha que pôr a minha âncora ao lado dele para que eu pudesse não ter projeção, mas conhecer o mundo da filatelia. Igor? Aqui, o Igor, acho que a gente andou pulando alguma coisa, mas tudo bem. Não, tudo bem, volta para lá. Isso, Singapura. Singapura foi um momento que eu tive a oportunidade de estar realmente mais integrado aos filatelistas mundo afora. Aqui eu estou ao lado da minha mulher. E nós, essa exposição, quando eu já tinha minha atenção voltada para as coleções, foi quando, a partir não de Singapura, mas de Londres, eu comecei a prestar atenção na qualidade das coleções, na montagem, nas regras de montagem, e foi quando, então, eu comecei a pensar que era o momento de eu estar presente nas coleções, nas exposições, não como turista, mas como expositor, né? E demorei um pouco para poder montar uma primeira coleção, que virá logo à frente, mas em Singapura eu tive a oportunidade de sentar à mesa no Palmarés, num momento extremamente agradável e generoso, seja pelas companhias e seja pelo banquete oferecido. É verdade que a gente pagou por isso, mas foi um momento muito, muito especial,
um congressamento com mais de 500 pessoas nesse jantar do Palmares. Igor? Aqui, na Lubrapex, tive a oportunidade de, pela primeira vez, conviver com o Fernando Moreira, que chegou até lá. Ele estava recém-chegado na filatelia e foi um momento muito agradável. Isso foi em Viana do Castelo. Não, Macedo, você estava lá também. Isso aí, 2016, Viana do Castelo. E, para variar, o registro fotográfico da minha presença, né? E aí as peças que diziam respeito ao evento. Igor? Esta foi uma exposição em 2016 e eu não me lembro de ter visto uma exposição maior durante toda a minha trajetória por exposições mundo afora. Os números eram fantásticos, eram 4.500 quadros, e Macedo me corrija se eu estiver equivocado. Eram 270 estandes de comerciantes filatéricos, associações filatéricas do mundo inteiro, né? Me chamou a atenção ali, porque toda exposição mundial sempre tem um espaço para as crianças, né? Aqueles que estão chegando na filatelia. E era um espaço de aproximadamente uns 200 metros quadrados, não, menos que isso, quem sabe, mas não menos do que 100 metros quadrados, cercado, onde você, para entrar dentro desse espaço, você teria que ter uma criança com você e uma mesa enorme em que você poderia selecionar selos e sair gratuitamente com esses selos, certamente que para a criança. E me chamou a atenção porque esse espaço era muito vazio, né? Foi ali que realmente eu tive uma ideia de que a filatelia ela está envelhecendo, né? E, portanto, é necessário que nós realmente encontremos meios de fazer com que as crianças de hoje se interessem por isso. Não que a filatelia vá acabar, eu não acredito nisso, mas certamente que teremos saudade dos bons tempos da filatelia. Igor? Aqui eu trouxe, vocês vão ver que poucas exposições do Brasil eu retrato aqui. Mas por que eu estou retratando essa exposição? Foi a primeira vez que eu expus, né? Em Brasília, né? Eu levei o Estado de Direito, hoje a denominação é Rule of Law, e estou aí todo orgulhoso com a minha medalha, né? E o Rubem Porto foi quem me entregou essa medalha. E aqui eu fiz esse envelope e que ele realmente circulou, né? Onde eu tenho aí o meu selo personalizado, mostrando que eu lá estive, né? Frente ao painel da exposição. Foi um bom momento. Igor? Aqui em Praga, tivemos o Macedo, estava lá, o Rogério, o Xavier, o Everaldo, enfim, eu acho que no Brasil era isso, né, o Macedo. E essa coleção que eu reproduzo, essa peça que eu reproduzo aí, também circulou. O ingresso que eu paguei para entrar na exposição. E aí eu tenho ao meu lado a minha querida Márcia, que eu costumo chamar de razão do meu sorriso, e a quem eu dediquei uma coleção de um quadro chamado Bela Mulher Bela. Igor? Aqui na Tailândia, em 2018, sempre acompanhado do meu inseparável Macedo, né? E nesse lugar você estava... Você era jurado, Macedo? Sim, estava de jurado. E sempre fazendo o registro da minha estadia por lá. E aqui vocês vão ver que eu estou endereçando esse envelope ao hotel, né? Em que eu estava hospedado junto com a Márcia,
e o porte é exatamente o porte local para fazer chegar ao hotel. Esse envelope não circulou, mas vocês não precisam contar isso para ninguém. Igor? Aqui, depois de um período de ressaca, não, de abstenção pelo Covid, eu estive em Lugano, na Suíça, e com um prazer enorme de poder ajudar o Igor, que era o nosso comissário, né? Não sei se ajudei muito, mas eu acredito que não tenho atrapalhado, né? E aqui também, nessa viagem eu fui sozinho, a Márcia não foi comigo. E eu montei um envelope, esse é um inteiro, né, em que eu mandei para o hotel onde eu estava, que era o primeiro porte local. E aqui eu coloco mais um bom momento em mais uma exposição visitada com a participação de Rule of Law, 71 pontos. Muito bem, Luiz, é isso aí. Igor? E aqui a última exposição que eu estive como comissário, foi a segunda exposição que eu tive como comissário. A primeira foi em Wuhan. Aliás, eu estou vendo que eu não trouxe nada de Wuhan aqui para mostrar a vocês. Eu tinha notado. E eu não sei o que houve, mas, enfim, o fato é que eu tive Wuhan como fui comissário pela primeira vez. E aqui em Toronto, vocês estão vendo aqui o crachá, que me dava a liberdade de andar por onde eu quisesse dentro da exposição, o convite do Palmarés, e aqui mais uma daqueles envelopes, né? Com isso aqui completamente inútil para a filatelia. Esse envelope também foi um envelope que eu criei, ele não circulou, colhei o carimbo lá e levei comigo na minha algibeira, né? Igor, com isso terminamos, não é, Igor? Isso, Brás. Esse era o último Tá. slide. Mas o que eu queria dizer para vocês em conclusão? Esse registro é apenas um registro das minhas andanças mundo afora, onde eu colhi as experiências em que eu hoje aplico na montagem das minhas coleções. Tenho por costume publicar as minhas coleções. É muito importante que sempre leiam, na última página, o meu registro da figura da chamada autocrítica. Acho que os jurados todos eles têm sido justos com a premiação. Eu nunca fui além de uma vermelho no Brasil com o Rule of Law, o Estado de Direito, que na sua versão mais nova ele está em inglês, né? Em português e inglês, e nessa versão mais nova tem 23 peças modificadas, mas tem muita coisa ainda para modificar, como esse tipo de peça, né, que não tem nenhuma, filatelicamente falando, no que diz respeito a essa reprodução, né? Quando eu digo autocrítica, eu não quero me dizer o melhor. Eles, eu teria que revelar muitos segredos que nem sob tortura eu revelaria, não é? Mas na filatelia, eu acho que a paixão que a filatelia me fez tomar conta, não é? E acho até mais que eu não sou uma figura à procura da solidão, mas nós sabemos que a filatelia é um entretenimento das pessoas que precisam de ter um momento de solidão para poder curtir a companhia dos selos, né? A não ser em exposições filatélicas, em reuniões nas associações, enfim. Mas eu não tenho nada mais impróprio para mim do que ter que mostrar uma coleção para um leigo, né? Porque ele não vai entender o que se passa, vai achar tudo magnífico e que eu sou milionário pelas peças
que eles atribuem um valor que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos na realidade, né? Então, quando eu trago isso aqui para vocês, enfatizando que isto não é uma coleção, nem poderia ser uma coleção de selos, mas apenas um registro de 18 exposições que eu estive, que eu considerei mais marcantes, à exceção da Wuhan, que eu não sei por que razão eu não coloquei, em que eu tive por 2 oportunidades em Wuhan, em Toronto, ser comissário. Sou comissário na Tailândia, estou aguardando a resposta de alguns convidados. O Almir está num silêncio sepulcral, né? Mas eu preciso da coleção dele para expor, né? Não estou atento aqui à relação dos que estão assistindo, mas eu vou fazer uma cobrança de amigo. Se não pagar, não é dívida, apenas deixa de atender a uma expectativa que eu tenho para podermos estar presentes nas exposições mundiais. O Brasil sempre teve uma presença, ao que a memória me registra, sempre muito marcante, né? Não somos um primeiro mundo da filatelia, mas somos um primeiro mundo do conhecimento da filatelia, né? E não podemos deixar esse movimento perder força, né? E vocês podem estar certos que a figura do comissário, para aqueles que já foram, é uma figura, não vou chamar de sacrifício, mas não é uma figura de recompensas materiais, ao contrário, é uma figura de responsabilidade, é uma figura de agregação, é uma figura de estímulo, né? Não para o comissário, também para o comissário, né? E ao longo dessas mais de 30 exposições que eu estive, quero dizer a vocês que eu levo um registro na memória de saudades, né? Saudades que alimentam sempre a expectativa do próximo momento. Vou estar junto com o Sérgio Massorosa, com o nosso comissário, Dedivite, Macedo, e eu não, Macedo, agora na Ibra e na Alemanha, né? E é uma exposição que nós temos uma boa expectativa sobre ela. O Massorosa não está aqui no nosso meio, não, né? Queria que você falasse um pouco sobre ela, o Reinaldo, para dar um fecho. E quem mais quiser falar sobre exposições, algum testemunho de alguém que esteve presente, será muito bom ouvir. Macedo, fale sobre a Ibra, por favor. E só aproveitando, Macedo, você já está com a mão levantada, já aproveita e engata. Não, vou engatar. Duas coisas tinham me chamado a atenção quando você apresentou a relação das exposições que você visitou. Uma delas você já citou, que era 2019, o RAM, você estava como comissário. E eu estranhei não ter visto, ou se passou, me passou desapercebido, 2013, brasiliana. Rio de Janeiro. Eu vi a brasiliana de 79, vi 83, mas não vi 2013. É que eu deixei de... Eu vou até mostrar a você. Ela está aqui. Bela folha. É essa coleção que você fala. Isso. Na verdade, é como eu disse, eu só apresentei 18 exposições das 30 e poucas que eu estive presente. Legal. Mas, Macedo, eu quero que você fale da Ibra. Bom, Ibra é uma exposição de caráter mundial, uma exposição plena, ou seja, terá todas as categorias, coisa que não ocorre, eu creio que desde 2016 em Nova York. O sucesso da exposição, a expectativa criada, e uma vez que ela também está na Europa, é bastante grande. O hotel oficial já está lotado, os hotéis adjacentes também estão lotados.
a briga, entre aspas, por espaço na exposição foi bastante grande, o número de inscritos superou de sobremaneira o número de quadros disponibilizados, tanto que a comissão organizadora, no esforço monstruoso, disponibilizou depois um novo lote de quadros, mas que daí ele tinha a restrição, que era um padrão antigo da Alemanha, então eram 12 folhas por quadro, que significaria sempre um número maior de quadros, mas pagando o equivalente ao padrão atual. Então, as expectativas que tem em torno da exposição são muito grandes, a exposição está extremamente bem organizada, né? Padrão alemão, e, se Deus quiser, dia 20 de maio, estamos chegando lá para poder acabar de coordenar o evento e participar dele. Acho que vai ser uma experiência muito, muito positiva em todos os aspectos. O Mastro Rosa... Gostaria que você falasse sobre 2 missões que você costuma participar, como consultor e jurado. Qual é a função de uma e de outra? Bom, por etapas. Consultor de uma exposição FIP é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar. Eu tive a oportunidade de organizar 2 exposições FIP, Brasiliana 2013 e Brasília 2017. E diria que, se o Rubem estivesse aqui, seria ótimo. Quando nós fizemos Brasiliana 2013, no palmarés de encerramento, eu e o Rubens nos abraçamos muito felizes e dissemos nunca mais, porque realmente é uma tarefa árdua montar uma exposição. Aí, por um descuido da natureza, nós nos metemos novamente a fazer 2017, e ele perguntou se eu tinha tido amnésia e esquecido o meu pacto com ele. Eu disse, não esqueci, estou te puxando de novo para o problema. Ser consultor de uma exposição é uma tarefa bastante complicada, Brás, por vários motivos. Primeiro, porque você tem a responsabilidade de observar todos os atos que estão ocorrendo, né? Quando você está organizando a exposição, você tem tudo fracionado e, de uma certa maneira, cada um de nós que estava na comissão organizadora ficou responsável por alguma coisa. Como consultor, você checa todos os fatos e participa de todos eles. Então, você participa da seleção das coleções, do número de quadros que é adjudicado, da logística do hotel, da logística dos eventos, da obrigatoriedade de respeitar as normativas da exposição, de organizar os seminários que vão ocorrer pós-evento, de participar e coordenar a escolha do júri, de ver se os comissários estão fazendo a lição de casa. Então, é uma tarefa bastante árdua. Aprendi muito e aproveito então para dizer que eu também fui escolhido para ser o consultor da exposição de Boston 2016. Então, acho que vai ser meu último evento social. Como jurado, o seu trabalho, de uma certa maneira, se limita, não que só faça ali, mas se limita dentro do evento exposição na classe a qual você estiver julgando. Quando eu digo que não se limita só a isso, é porque as pessoas que foram elegidas, por exemplo, em Libra como jurados, receberam já pelo menos 30 dias a página introdutória de cada uma das coleções que vão ser julgadas, com o objetivo de que eles se interem, façam um estudo do tema, por exemplo, se for uma coleção temática, para entender quais são os principais pontos que podem ser abordados numa coleção temática, quais são os materiais mais representativos daquele tema, ou seja, o jurado tem sempre a 30, 45 dias antes do evento a oportunidade de estudar cada uma das coleções que ele vai ver, de forma que ele esteja preparado para, conjunto, os colegas que lá vão estar, julgar cada uma das coleções. Então, não é um trabalho que tem a ver com a estrutura, e sim com a qualidade das coleções que estão sendo exibidas. São 2 trabalhos totalmente distintos, mas muito difíceis os 2, até porque você julgando,
você está avaliando um trabalho de um terceiro, então a tua responsabilidade aumenta de forma exponencial. Mas para as pessoas que se predispõem a isso, é o ônus do serviço. Muito bem. Tá. Bom, nós temos mais, para esse ano, nós temos 2 exposições mundiais, né? Temos na Alemanha, temos em Bangkok, temos no Uruguai e temos na Argentina, né? Gerson Quignone é o nosso comissário no Uruguai, o Igor, nosso comissário na Argentina, eu sou comissário na Tailândia, e o Sérgio Mastorosa é comissário na Alemanha, né? Para o ano que vem, nós temos Seul e que mais, hein, Reinaldo? Seul e Seul. Por enquanto só não foi divulgada nenhuma outra. Em nível FIP, né? Existem as exposições das federações, então tem programada exposições em nível da Federação Asiática, Federação Europeia, FIAF, por enquanto, não tem nada, mas considerando uma exposição em nível FIP, só Coreia do Sul, por enquanto. Eu me permito fazer um registro sobre o Brasil. Às vezes eu recebo indagações, não vou chamar de reclamação, por que o Brasil não está fazendo exposições, não é? Temos uma questão logística muito complicada, que é a falta de quadros, não é? Estamos aí tentando reunir alguns abnegados para podermos fazer os quadros e permitir as exposições, mas isso é iniciativa de alguns filatelistas que dão valor a esses eventos e que nós não podemos deixar de realizar, mas nós temos primeiro que atender às necessidades materiais para poder fazer essas exposições, né? E segundo ponto, tenho também verificado uma preocupação de alguns filatelistas expositores pelo custo das inscrições. Uma exposição mundial, nós estamos falando em $80 por quadro, uma coleção padrão vermelho, ouro, 8 quadros, seriam só a inscrição para a exposição $640, né? E acrescido a taxa FEBRAF, se não tiver contribuído como expositor, pagará também mais $80, então nós temos $720. Reconheço que é um valor expressivo, especialmente para muitos de nós que estamos numa fase da vida em que estamos gozando dos momentos da aposentadoria, né? E, portanto, os recursos não são aqueles que a gente tem ao momento em que nós estamos produzindo, né? Mas saliento da importância de estarmos presentes, né? O comissário dá a contribuição dele com o seu esforço, sua responsabilidade, carregar peso, né? Que essas coleções, uma coleção de 8 quadros, para vocês terem uma ideia, tem um determinado colega que eu não revelo nem sob tortura o nome, a coleção pesa 8 quilos, né? Cada folha, né, é dupla, né? Isso faz mal para o pescoço. Mas, enfim, isso mostra nosso esforço, a nossa vontade. E não fazemos isso querendo ser reconhecidos como heróis, não. É aquele sentimento da missão cumprida, especialmente, né, Reinaldo, quando a gente tem a divulgação do palmarés, todo mundo ali naquele espaço do WhatsApp aguardando, não é? E a gente divulgando e fazendo entrevistas no local, enfim, mostrando o ânimo que nós carregamos e fruto, certamente, dessa comunidade, né, interessada em divulgar a filatelia brasileira, né? Olá, Reinaldo Basile. Desculpa, está aparecendo agora, viu, Braz? Mas, Reinaldo, eu sei que todos nós temos as prioridades que às vezes se sobrepõem às prioridades daquilo que nos dá mais prazer, que é a filatelia. Desculpa, viu? Imagina. E aí, alguma pergunta, algum comentário, alguém que queira dar um testemunho de presença em... Brás,
Eu tenho uma pergunta. Obviamente, baseada nos seus 45 anos quase visitando exposições, com certeza você viu um número decrescente de participações de quadros e de coleções expostas, sem falar, obviamente, no comércio, que eu acho que também o comércio, muitas pessoas podem ser contrárias ou não, mas é algo que ajuda a bancar e ajuda a levar pessoas para a exposição. Porque não necessariamente você vai ali só para ficar vendo coleções dos outros. Você também vai, às vezes, buscando uma peça nova para sua coleção, uma peça especial, uma peça que pode fazer a diferença e ganhar aquela medalha que você está buscando também. Mas claro que a minha base de comparação ela é bastante reduzida, já que eu tenho na bagagem só Brapex 2019 e Helvetia 2022. Vamos ver como que vai ser agora na Argentina, em Jesus Maria. Mas o que eu queria pedir para você, perguntar para você é como que você vê essa redução de coleções expostas, uma grande redução da participação brasileira nas exposições. Acho que você já comentou um pouquinho mais, mas além da questão financeira, você vê algum outro item, algum outro ponto crítico, até talvez usando esse espaço que a gente possa trabalhar para melhorar esse número, porque temos aqui expositores, mas acho que a gente ainda pode trabalhar e trazer novos, como o Domingos, como o Luiz Gonzaga, como tantos outros. Mas como que você vê essa redução, essa mudança, vamos colocar assim, essa pintura de 1975, se eu não me engano, com a sua última exposição, vamos colocar Lugano ou talvez a Capex? Veja, na minha história na filatelia, eu me vejo presente na comunidade filatélica a partir de 1970, né? Quando eu comecei aliás, em 76 eu comecei a participar da SPP. E me lembro de grandes filatelistas, né? Que por lá passaram. E tenho um registro de pelo menos uns 20 nomes, né? E também no ambiente nacional. O que eu vejo atualmente, né, confesso que eu não tenho registro marcante da presença deles em exposições, porque eu não dedicava tanta atenção às coleções, né? Eu fazia visitava a exposição e confesso que o meu tempo maior era dedicado ao bate-papo com os filatelistas, ao comércio e pouco às coleções. Mas o que eu tenho assistido ao longo dos últimos anos é um decrescimento, ou seja, uma redução da competição, mas naquilo que eu vejo de competição, um crescimento na qualidade das coleções, né? O Reinaldo, certamente, que tem seu histórico de jurado ao longo de mais de uma década, né, Reinaldo? Poderá afirmar isso com um pouco mais de ênfase, porque a partir do momento em que eu comecei a prestar atenção e analisar as coleções expostas, no meu sentir, no meu testemunho, que a minha visão me dá e a minha memória registra, há um crescimento da qualidade das coleções. Reinaldo? Bom, Igor, a sua pergunta se refere à participação brasileira ou você está falando de uma forma geral? Eu vou falar sobre o Brasil ainda. Ambos. Então, vamos falar com o Brasil. O Brasil teve um período bastante exponencial, principalmente na área temática, quando surgiu o Capúcio, o Luiz Fernando, o Evair, depois veio o Rangel, e foi um momento bastante expressivo, que isso deve ser final da década de 80, começo da década de 90.
E evidente que nós tínhamos os grandes expositores da área de história postal tradicional, Everaldo, Reinaldo Práquia e outros. Eu acho que hoje o Brasil tem ainda grandes expositores, mas, quem sabe, por uma noção para não pagar a taxa do quadro, e imaginando que isso pode se transformar numa outra peça a pôr na coleção. Isso é verídico, só que se ele montou uma coleção com espírito de competição, que não necessariamente precisa ser isso, colocar a coleção à mostra para receber ponto de vista e comentário de outros é extremamente importante. Então, eu vejo que o Brasil, nesse aspecto, parou um pouco. Em nível mundial, eu entendo que as participações continuam existindo, quem sabe a cultura europeia em pagar as taxas é mais avançada que a nossa, e as coleções têm tido um nível bastante bom. E Ibra vai ser uma amostra disso, né? Sim. A disputa por um espaço em Ibra foi muito grande. Então, mas acho que os brasileiros deveriam rever um pouquinho os conceitos e voltar a expor. Tem muita coleção boa por aí que não está se expondo. Engavetada. Engavetada. E também eu acho que outro fenômeno que a gente enfrenta nesse represamento de coleções brasileiras é a necessidade do filatelista, do autor da coleção, sempre estar à busca de continuado aprimoramento da coleção, né? E, às vezes, o tempo e os recursos necessários para isso não são suficientes, né? Então, é isso que eu tenho sentido, né? E eu gostaria de ter uma disposição maior dos colecionadores para a Tailândia, né? Tenho aqui na tela alguns colecionadores que eu vou reclamar, aspas, pessoalmente, a presença das suas coleções, mas compreendendo dois fatores, né? O primeiro, que quer melhorar a coleção, porque a coleção é a mesma das últimas exposições. E o segundo é o fator econômico, né? Em que nós percebemos que tem razão de ser a inibição que se cria para poder participar dessas exposições, né? Enfim, tenho a pretensão também de estar em Seul ano que vem, né? E vamos ver como é que nós conseguimos caminhar nessa retomada da presença brasileira nessas exposições. Obrigado. Obrigado a ambos. Perguntas? Eu posso fazer uma pergunta? Por Não, só favor. um complemento só. À vontade. É o seguinte, eu acho, o que pega mais, na minha opinião, é o fator econômico. É o mais que pega mais, porque a nossa moeda é real. A moeda lá fora é euro, dólar. Então, eu acredito que lá fora o incremento é um incremento não muito reduzido de pessoas que participam, né? Apesar da qualidade também foi aprimorada, como o Dr. Braz fala. E aqui no Brasil é difícil porque para mim é econômico, é fator econômico mesmo que pega. Esse aí. Mas tudo na vida tem custo, nada sai de graça. E é um fator que vai ter que conviver com isso mesmo. Só isso, entendeu? Essa é a minha opinião. Só isso só. Um abraço a todos. Obrigado, Batman. Almir, deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu quero que você fale um pouco das exposições em que você esteve.
Grande doutor Brás. Eu estava até escrevendo para você aqui, ó. É sempre bom ser lembrado, né? Que você me cobrou aí. Eu aguardava o momento de você me cobrar. Pode contar com a minha coleção aí. Tá vendo como valeu a pena? Quero ver se o Estava Fernando ansioso, tem que muda de cobrar, opinião senão- também. As minhas experiências aí são na Brasiliana 2013, né? Tá? Eu tive com a minha coleção lá. Estive presente também. 84 pontos. A de Jundiaí. 2013. Daí depois a internacional próxima foi 2016, Nova York. 82 pontos. Estive presente também. 2017, Brasília. A pontuação faço questão de não me lembrar, porque não agradou muito, Boa. mas estive presente também. 2017, 2018, Praga. Acho que foram 82 pontos, estive presente também. Aí, 2019, meu grande amigo Brás, que mandou a coleção, carregou a coleção para a gente lá. Se eu não me engano, acho que foi também 82 pontos. 2019. E O que mais Toronto? temos aí? Londres, 22, né, 88 pontos, que infelizmente não podia. Eu até ia, mas com a pandemia aí acabamos, né, foi cancelada a viagem, depois eu não consegui ir por causa da data. E Toronto, que o nosso grande amigo Brás também levou aí, 87 pontos. Para a Tailândia eu pretendo mandar outra, mudar um pouco, né? Claro. Vamos mandar a de pré-filatélicos aí de Minas Gerais, que ela já foi também passear com o Dr. Rogério na África, quando foi? O ano passado? Cape Town, Cape Town. novembro do Isso. ano passado. É isso aí. Muito bom. Ótimo. Tá. Então, mais uma medalha. E Sim. vai ser muito bom trazer essa medalha para você. Eu Passo queria nos cobrar próximos publicamente dias. o Fernando Veiga. Tô te traindo, hein, Fernando? Tá desligado. Tá desligado o seu microfone. Agora sim. Pronto. Opa, doutor Brás, eu estou participando da IBRA agora, né? Então, eu acho que só participarei com minha coleção, como eu só tenho uma montada, só participarei no ano que vem ou depois ainda, né? Porque mais de uma por ano não dá mesmo. Aí é a questão financeira mesmo. Na verdade, longe de pretender que você desse essa resposta. É apenas o meu poder de pressão, tá bom? Não, você tem todo o direito de fazer. Agora, são 8 quadros, Sim. né? São 8 quadros, aí é Sim. complicado. Quem mais nós temos aqui conosco, Reinaldo? Maurício? Reinaldo? Estou te ouvindo, estou olhando os nomes aqui. Bom, quem tem coleção aqui olhando, então temos o Igor, o Domingos André Montou, tem o Basílio, tem o Jacó, Miguel? tem o Tony, tem o Miguel, o Fernando já falou com você, o doutor Anite, o Almir, o Henrique Braga, eu não sei qual Maurício está aqui. Qual Maurício que está aqui? Eu não sei qual é. E tem o Tony, mas tem bastante gente aí. Não, o Tony eu faço cobranças no privado. Tá? Miguel também. Né? Eu quero que o Miguel primeiro dê trato à perna dele, depois a gente vai tratar do resto. Miguel? Opa, doutor, estamos aí. Esse ano eu já vou mandar lá para Jesus e Maria, né? Porque eu estou devendo. Sim. Quem sabe ajuda. E aí vamos ver. Eu não posso garantir nada ainda, mas eu tenho que me programar para pelo menos uma por ano para poder participar. Eu só tenho a dos Maquins, que está sendo remontada agora, porque a primeira versão dela ia até 2014.
E agora ela está indo até 2022, né? Que é o coisa. Depois, acho que só vão ficar trocando peças e não tem mais, porque não acabou, né? Muito bom. Tenho que Bom, falar de Segunda Guerra. Mas a de Segunda Guerra, quando montar, vou correr nas nossas exposições aqui para ter uma noção. E depois, quem sabe, um dia ela vai para fora. Mas eu não tenho experiência fora do Brasil, eu só participei da Lubrapex, lá de Portugal, né? Foi muito legal lá. E das Brapex aqui do Brasil, Brasília, eu acho que eu expus em Brasília também, Brasília, e Expôs na Brapex. na Brapex também. É, Algumas mas- Brapex. mas a sua coleção Maquin seria muito interessante mostrar ao mundo a existência dela, não é? Não sei se já devem ter outras. Eu não tenho conhecimento, mas já devem ter outras, não é possível, porque até pelo valor que eu vejo das peças hoje no eBay, né? O pessoal tem gente colecionando, muita gente provavelmente está colecionando Maquin, que agora é uma coleção até que tem começo, meio e fim, né? Então, o que vai diferenciar é as variedades, as outras coisas que podem melhorar ela. Muito bom. Igor? Diga, abraço. Acho que não temos mais indagações. Acredito que não. Mais alguma pergunta? Alguém querendo falar? Podemos voltar ao início? E qual que Doutor seria o Anite, início? boa noite. O selo do João 23? Desculpe. O Dr. Brás começou falando do selo do João 23, né? Sim. Isso. Na realidade, o que ele está usando naquela foto é o capelo. É o Tá. chapéu dos cardeais e dos arcebispos, que também usam. E aquele selo tem outro erro, né? Tem. In memoriam com N, Sim. quando deveria ser com M. São dois erros no mesmo selo. É a tal história, né? São aqueles acidentes da falta de atenção, né? E certamente que quem preparou não é também falta de atenção da revisão e falta de qualificação de quem fez o texto. Né? Mas isso é no mundo inteiro. Eu tenho um livro aqui sobre erros em selos do IVER. Que Sim, deve são ter 2 volumes, eu tenho. Já está em 2 volumes, eu tenho um Tem volume 2 só, volumes. umas 600, 700 páginas. Bom, eu queria fazer um registro final, se ninguém mais tem perguntas a fazer. Acredito que não, Eu só, Brás. só um parênteses. Estarei participando também na Espanha, com a minha coleção da beleza feminina nos vermelhos. Opa! É verdade. É verdade. Eu também estou participando lá, eu estou participando com Muita Guerra, Pouca Paz. Né? Muito bom. Estaremos juntos lá, não presentes, em que eu ia para Teruel, mas no final a minha mulher vetou, mas ainda que fosse com a presença dela, mas nós temos um compromisso social no Brasil que me impede de estar fora. Já pensou dizer não vou ao compromisso social, padrinho de um casamento por conta de uma exposição filatélica? Vai ser incompreensível, né? Então, totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Bom, gente, eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo. Casamento tem toda hora, né, Reinaldo? O cara casa, descasa, casa, descasa. Exposição, não. Se eu fosse você, é uma exposição. Falar nisso, esse casamento em que eu sou padrinho, é o segundo casamento que eu sou padrinho da mesma pessoa, tá bem? Viu? Então, já foi nele. Parou, Brás. Agora desvalorizou. Dá uma procuração pro cara lá. Não. Já nessa, fala, cara, eu vou no terceiro, tudo bem? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que foi um bom momento compartilhar com vocês
os registros que sempre me deram muita alegria. E eu diria a vocês que a felicidade a gente mede pela saudade, né? E é muito interessante que cada dia eu costumo dizer que faço o registro de uma nova saudade que é do dia anterior. E assim vamos alimentando essa magia de viver, né? E onde a gente tem um crescimento, não tem nada a ver com a materialidade da vida, mas tem a ver com a alegria de viver, né? É isso aí. Agradeço a atenção de vocês, a boa vontade de me ouvir, e quero dizer a vocês que estaremos em breve juntos novamente, para que eu possa contar, brevemente não, para novembro, eu quero um espaço, viu, Igor, para contar como foi o comissário em Bangkok. Já reservado novembro para você, Brás. O SPP Conecta agora vai ser mensal? Mensal, última terça-feira do mês. E que todos vocês, depois que tivermos a exposição Exilna na Espanha, vão ver que automaticamente nós vamos abrir no mesmo canal, mas sob a denominação Ibra. E lá eu vou ser o repórter da exposição. A cada dia eu quero mandar para vocês uma reportagem, uma, duas ou três no máximo, né? Sobre coleções que estão sendo expostas, as coleções do Brasil e os bastidores da exposição. Terminando com o Palmarés, que é o evento onde todos nós, então, temos o congraçamento de um momento em que está ali a Filateria Mundial reunida com amigos que a gente está revendo a casa de um desses eventos quando a gente tem a oportunidade de estar presente. E sempre ao lado do meu grande condutor do meu pensamento filatélico. Isso não quer dizer que eu esteja de acordo com ele por tudo que ele diz, mas quero dizer que naquilo que eu não estou de acordo é a minha teimosia, que não pode deixar de fazer jus à minha característica, que eu chamo de teimosia, mas com uma dose de simpatia que permita que todos me tolerem como teimoso, tá bom, Reinaldo? Sempre juntos. Muito bem. Igor, passo a palavra final para você. Obrigado, Brás. Obrigado por concordar e topar o desafio de retomar o SPP Conecta nesse ano, sendo a nossa primeira conversa, uma conversa muito boa, muito agradável. E já fica aqui o convite para toda última terça-feira do mês. A gente vai continuar tendo SPP Conecta, continuar tendo espaço. Nas próximas semanas eu já coloco a divulgação de quem vai ser o nosso próximo palestrante para a gente continuar e seguir esse bate-papo aqui mensal. Obrigado a todos. Eu só queria fazer um registro, que eu estou vendo uma carinhosa mensagem do Henrique, né? E estou vendo aqui agora do Sandro também. Enfim, todos nós aqui juntos, curtindo a nossa amizade e convivendo com aquilo que mais gostamos de fazer. Mais gostamos, não, e gostamos muito de fazer, né? Porque se for colocar o mais gostamos, a gente tem que decretar um empate com algumas coisas, né? Estou vendo o Sandro aqui se manifestando também. Obrigado a tudo, obrigado a todos. Parabéns, Roberto. Parabéns, doutor Brás. Parabéns. Obrigado a todos, amigos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Parabéns, doutor Brás. Valeu, doutor.